Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, em mais esse devocional, nesta terça-feira, uma terça-feira muito abençoada, que o Senhor preparou para que juntos nós estivéssemos mais uma vez meditando na sua palavra. Espero que vocês tenham tido um final de semana muito abençoado, um dia dos pais muito abençoado, e agora nós estamos aqui na presença do Senhor para aprender mais um pouquinho do tanto que Deus tem a nos ensinar. E hoje o tema é nossas armas. E o texto nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 7. Então convido você para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Armas. O tema, então, nossas armas. Quando se pensa em arma, quando se fala em arma, logo se pensa em guerra, em lutas. E nós temos que analisar aqui que todas as vezes que estamos em meio a lutas, em meio a uma guerra, nós temos que saber quais as armas corretas que precisamos usar para podermos, no final, termos a vitória dessas lutas, dessa guerra. Se não estivermos preparados, se não usarmos as armas corretas, com certeza o inimigo virá contra nós e ganhará essa luta, ganhará essa guerra. E nós sairemos perdedores. Mas hoje, Deus quer nos ensinar quais as armas que temos que ter todos os dias de nossas vidas para que quando as guerras aparecerem, quando as lutas vierem, nós estejamos prontos, preparados para qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de inimigo e qualquer tipo de luta. E muitas vezes nós perdemos a guerra e perdemos as lutas porque usamos armas que são as erradas. Não nos preparamos corretamente utilizando armas erradas. Ou não utilizamos as armas, ou as utilizamos de forma errada, ou estamos com as armas erradas. Mas hoje nós vamos aprender como estarmos preparados para a guerra. Para estar preparados para ter a vitória, para vencermos o inimigo em nome de Jesus. E neste texto de 2 Coríntios 6, 7, ele já fala, nós vamos aprender aqui 6 lições sobre as armas corretas que temos que ter para termos essa vitória em meio à guerra. Primeira lição, as nossas armas não são carnais. Nós vamos fazer a leitura aqui no próprio livro, na carta de 2 Coríntios, mas no capítulo 10, nos versículos 4 e 5, que diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então vamos pegar no início do versículo 4, pois as armas da nossa milícia não são carnais. A palavra do Senhor ainda diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados, potestades e dominadores deste mundo. Então nós temos que saber contra o que nós estamos lutando. Nós não lutamos contra pessoas, mas no mundo espiritual é que é nossa verdadeira luta, porque tudo que acontece no mundo físico já está acontecendo primeiro no mundo espiritual e reflete aqui no mundo físico. Então nós temos que ter as armas corretas para poder lutar, mas para isso nós temos que saber contra o que nós estamos lutando. Então as nossas armas, elas não são carnais, como diz aqui, elas não são carnais. Então essa é a primeira coisa que temos que saber a respeito das nossas armas para a guerra. Segunda lição, as nossas armas são poderosas em Deus. E é o mesmo versículo que acabamos de ler de 2 Coríntios 10, 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas
em Deus. Então, as nossas armas são espirituais. As nossas armas, elas vêm do Senhor e por isso são poderosas em Deus. Então, Deus tem que estar à nossa frente em toda a batalha. Deus tem que estar à nossa frente na guerra, nas lutas, porque as armas que não são carnais são poderosas nele, no Senhor, que é todo-poderoso, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele é que vai à frente nas batalhas. Terceira lição. A terceira lição, nós vamos fazer a leitura de mais um texto, e esse texto está em Romanos. Vamos abrir aqui Romanos, no capítulo 13, no versículo 12. Que aqui nós vamos aprender a terceira lição, que diz que as nossas armas são armas de luz. Então, Romanos 13, 12. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas. Preste atenção agora. E vistamo-nos das armas da luz. Então, as nossas armas são da luz. As nossas armas são de Deus, são poderosas em Deus e por isso elas são da luz e não das trevas. E por isso elas têm poder, porque elas vêm do Senhor, são armas espirituais e são da luz. E onde existe a luz, as trevas não podem prevalecer. Onde existe a luz, a escuridão, ela desaparece. Entra numa sala onde está tudo escuro. Quando você aciona a luz, o que acontece com a escuridão? Ela desaparece porque a luz apareceu. E assim é na nossa vida, é na guerra. Quando as suas armas espirituais, que são poderosas em Deus, que são as armas de luz, você está com isso, quando você chega, tudo vai se iluminar e as trevas vão desaparecer, porque você está usando a arma correta. Mas ainda, nós temos a quarta lição. A quarta lição quer dizer que ainda está, vamos abrir aqui, vamos voltar, ao texto que nós já havíamos lido, em 2 Coríntios, lá no capítulo 6, no versículo 7, que é o inicial, nós aprendemos mais uma lição, que as nossas armas são armas da justiça. Nós já lemos aqui, e ele fala, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Então, as armas espirituais, que são poderosas em Deus, que são armas de luz, são armas de justiça. Elas farão a justiça sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. São as armas que o Senhor coloca em nossa vida, sobre as nossas mãos, para que nós possamos receber a justiça de Deus e termos a vitória em nome dEle. Então, essas armas é que nós temos que ter para vencer a guerra em nome de Jesus. Quinta e penúltima lição. No mesmo versículo, no finalzinho ele diz, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. O que significa isso? Que as armas são armas ofensivas e defensivas. Ou seja, as armas que nós temos que ter, que são armas que não são armas carnais, são armas espirituais, que são poderosas em Deus, que são armas de luz, são armas de justiça, elas servem tanto para defender como para atacar o nosso inimigo. Então, essas armas, que são as armas corretas para se vencer uma guerra, são as armas que vão nos defender dos ataques do inimigo e são armas que vão atacar o inimigo. Então, elas servem para as duas coisas, por isso elas são ofensivas e defensivas. E agora vamos para a última lição dessa palavra abençoada nesse devocional desta terça-feira. A última lição significa que devemos portar toda a armadura de Deus. Lá no texto, nós não vamos ler, depois você pode ler com calma aí na sua casa, mas no texto de Efésios 6, nos versículos 10 a 12, fala toda da armadura de Deus. E nós temos que nos vestir com a armadura de Deus todos os dias, para que quando nós saiamos, acordamos todo dia e nos
vamos vestir com essa armadura, estejamos preparados para qualquer guerra, qualquer inimigo e qualquer luta, com todas essas armas que nós aprendemos agora. E qual é a armadura de Deus? É preparar os nossos pés com o evangelho da paz. É ter o escudo da fé, colocar o capacete da salvação, ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ter em todo tempo oração e súplica, vigiando sempre, diz a palavra do Senhor, e perseverando. Se nós assim estivermos, nós estaremos com a armadura de Deus. Então hoje, o que Deus quer nos ensinar? Que nós tenhamos as armas corretas para vencer qualquer guerra, qualquer luta, qualquer inimigo. As armas não são carnais. São armas poderosas em Deus. Armas de luz e de justiça, que servem tanto para atacar como para se defender. E que nós estejamos com toda a armadura de Deus, preparando os nossos pés com o evangelho da paz, usando o escudo da fé, colocando o capacete da salvação, nos preparando com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e em todo tempo, amados, estando em oração e súplica, vigiando sempre e perseverando no Senhor. E fazendo isso, nós teremos a vitória em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo tenha falado com você, com cada um, nesta terça-feira, que você medite nesta palavra, pratique-a na sua vida e esteja preparado para a vitória em qualquer guerra, em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora, eu quero então orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais um ensinamento, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e que nós possamos estar preparados com as armas corretas, vestindo a armadura do Senhor todos os dias, para estarmos preparados para as guerras, lutando contra o inimigo e tendo a vitória em nome de Jesus. Abençoa a nós, as nossas famílias, aos nossos animais, aos nossos bens, cubra-nos com teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Dá-nos o restante de terça-feira muito abençoado, uma noite muito abençoada de descanso, todo o restante da nossa semana que o Senhor esteja nos abençoando. Abençoa a nós e a todos os que estejam conosco. Fica conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Foi um prazer mais uma vez estar com cada um de vocês e eu aguardo vocês na próxima quinta-feira para mais uma meditação na palavra do Senhor. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até a quinta, em nome dele.